Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. E o tema da nossa conversa vai ser a proibição de plantação da cana-de-açúcar na região amazônica. Senador, por que o senhor está preocupado com este assunto? É uma alegria cumprimentá-lo, Armando. Quero deixar meu abraço a você, todo o nosso telespectador que nos acompanha nos quatro cantos desse Brasil afora. E, ao mesmo tempo, a proibição já não é de agora. É da época que eu fui governador, do governo passado e do governo Lula, um decreto que proíbe, tanto no Pantanal, como também na região amazônica, o plantio ou a construção de novas usinas para a produção de etanol. E eu vejo com preocupação, porque muitos desses que se diz ambientalista, são ambientalistas de sala de ar-condicionado, muitas vezes está em Brasília, no Rio de Janeiro, numa sala no 19º andar, o 25º andar, olhando para um lado um lago bonito, olhando para o outro do Florido, e quando está aqui em Brasília, olha para frente e ainda vê o Banco Central. Mas nunca teve coragem de botar o pé no chão e conhecer um pouquinho, entendeu, de toda a região amazônica, que a região amazônica, ela na verdade são regiões ricas. Infelizmente nós temos ainda uma população carente, pobre. E quando você tem uma lei que proíbe, mesmo que seja um decreto, e nós temos um projeto hoje do Flecha Ribeiro, que estamos trabalhando, e ao mesmo tempo foi ouvido na Comissão de Agricultura, técnicos do meio ambiente e de outros setores do Ministério da Agricultura, nós temos que parar com essa mentalidade de não poder. E de que maneira pode ser feito? O plantio de cana pode ser plantado sim na Amazônia. Por que pode ser plantado na Amazônia? Porque nós não podemos de maneira nenhuma, porque a proibição, mas porque vai produzir etanol não é alimento. O etanol não é, mas se nós quisermos substituir o etanol pelo açúcar, e o açúcar é o alimento. Ao mesmo tempo, quando você tem do próprio governo federal incentivo para aumentar a produção de etanol, o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul, ampliou muito o seu plantio de cana. Mas, ao mesmo tempo, se você deixar a diversidade dos plantios, você tem condições de discutir um pouco mais a comercialização, a oferta e a procura. E, além disso, na região amazônica, nós temos, por exemplo, a região do Pará. Eu estive em Altamira, estive naquela região que está construindo a usina Belo Monte. Quanto local de terra altas e terras produtivas. No nosso estado de Rondônia, o primeiro estado que fez o zoneamento socioeconômico. Tudo bem, as margens de rios, ou derrubar a mata amazônica para poder plantar cana, não, isso tem que ser proibido mesmo. Isso não é só decreto, tem que ter uma legislação. E eu sou a favor de proibir. Mas, ao mesmo tempo, com o aumento do plantio de cana, a pastagem acabou aumentando o valor da arroba do boi. Então, você acaba equiparando. O que nós não podemos concordar, quando se proíbe o plantio de cana, por exemplo, nós temos uma usina de álcool no município de Santa Luzia do Oeste, no estado de Rondônia, que está funcionando. Nós temos outra usina de álcool que foi aprovado na cidade de Cerejeira, no Cone Sul, que só falta instalar, mas está aprovado antes do decreto. E temos outra usina de álcool que vai ser instalada na ponta do Bunã, antes do Rio Madeira, perto da entrada de Guajaramirim, depois de Porto Velho, indo para o Acre. Mas só isso é insuficiente. Por que é insuficiente? Enquanto existe incentivo para o álcool, eu não vejo um programa do governo na parte da agricultura, um incentivo para poder compensar o produtor de leite. Aí fica o produtor de leite se matando, tirando leite 4 horas da manhã, para ganhar 40 centavos o litro, quando um litro de etanol custa R$1 ou R$2 o litro, R$1,50, R$2 o litro. Ou seja, o senhor acha que deveria dar oportunidade ao produtor optar pelo etanol em vez do leite, por exemplo, da pecuária leiteira? Mas eu lembro que quando essa proibição lá atrás foi editada por decreto, havia um clima, inclusive internacional, de que o etanol, a produção de etanol, poderia produzir desmatamento e desabastecimento de alimentos. Como é que o senhor responde a essas duas questões? Ao contrário, isso são pessoas que estão ganhando em cima da própria situação brasileira. Você acha que esses americanos, europeus, eles querem que o Brasil não cresça, quer que o Brasil retroage. Eles não querem, porque o Brasil é o país mais competitivo na produção de alimentos. Então, portanto, é burrice pensar dessa maneira, que porque vai plantar cana na Amazônia vai estimular o desmatamento. É o contrário. O que eu estou falando aqui é que as áreas degradadas, as áreas de pastagens, ou de capoeira, ou juquira, como a gente chama,
Essa sim, você tem que ser aproveitada. Ou pode ser para soja, ou pode ser para arroz, ou pode ser para milho, ou pode ser para cana, ou pode ser para gado. Então fica a opção conforme o zoneamento de cada estado. A exemplo do nosso estado de Rondônia, o estado de Rondônia foi o estado e é o estado que serviu de modelo para a reforma agrária. Tem mais de 117 mil pequenas propriedades e médias propriedades do estado de Rondônia. Serviu na época da ditadura militar. São lugares de terras tão férteis como qualquer lugar do país afora. A exemplo aqui do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem áreas locais que tinha erosão. A partir do momento que começaram a plantar a cana criou, com os ramos que tem, as raízes que tem, criou como se diz, um cordão para não dar as erosões nesses locais de terras fracas. Então, portanto, eu sou a favor, defendo que plantio de cana, plantio de soja, plantio de arroz, produção de leite, produção de carne, produção de qualquer coisa, ou café, tem que ser em cima de tecnologia com responsabilidade. E desmatamento, zero. Aí eu concordo. Desmatamento não tem que ser... Aí eu falo, desmatamento bacana. Que conversa fiada é essa? Nenhum o desmatamento foi feito quando no passado? No passado foi feito o desmatamento em Rondônia para sentar os agricultores de reforma agrária. O INCRA obrigava a desmatar sob pena de você não ganhar o documento da terra. A exemplo do meu pai, que eu tenho aqui como testemunha. Agricultor que desmatou 100% do seu lote, ganhou 500 hectares do governo federal, 100 hectares, desmatou 100%, ganhou 500 hectares do governo federal. Então eles vêm dizer que, não, porque a plantar cana vai desmatar a Amazônia. Conversa, gente. A Amazônia em muitos lugares foi desmatada, foi para botar boi. Foi para botar boi. Teve lugar que foi desmatado para plantar soja. Então o que nós temos que fazer? O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, tem que vir na frente. E as políticas de incentivo para que as pessoas que têm preservado a mata até hoje sejam compensadas também financeiramente. E o senhor se referiu a um projeto do senador Flecha Ribeiro. Ele pretende exatamente derrubar o decreto e permitir... Quais são os termos do projeto do senador Flecha Ribeiro? Exatamente isso, Armando. O projeto vem de encontro a liberar os estados com o seu zoneamento e dizer onde é que pode e onde é que não pode. Por que eu falo isso? Porque tem áreas no meu estado, no estado de Rondônia, que se você plantar cana, não vai dar erosão. Porque você tem a curva de nível. E a cana, ela perfia embaixo. Então ela não dá erosão, ela não deixa. É tipo como se fosse do taquaraçu, taquara, que existe nos matos. Então, portanto, porque vai plantar cana, vai aumentar o desmatamento na Amazônia. Isso é conversa de ambientalista, é conversa de quem fala, de quem não conhece a Amazônia. Essas pessoas eu convido a sair dos grandes centros, ir para a região norte, botar o pé no chão, e não ficar aí como se fosse um pó de arroz que não pode tocar em nada, e sentir um pouquinho na pele o que os outros sentem. É uma injustiça o que fazem hoje com o produtor de leite brasileiro, quando eu falo isso, Armando. Para você ter uma ideia, uma garrafinha de água mineral custa quanto? R$1, R$2. Quanto custa uma garrafa de pinga que produz da cana? Custa quanto? 5, 10 reais. Quanto custa um litro de etanol? Se for comprar na bomba, 2 e pouco, 2,50, 3. A produção nas usinas por 1,50. E quanto custa um litro de leite? E aí fica importando leite da Argentina, porque, entendeu? Para poder diminuir o preço daqui, porque tem muito leite aqui e vice-versa. Quer dizer, não podemos pensar dessa maneira. O que nós precisamos, sim, é um controle do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, do MDA, do governo federal com os governos estaduais, para que não se produz muito um produto e produz menos o outro. Com isso, você tendo condições de disputar no mercado internacional sem atrapalhar nada. Outro exemplo que eu vou dar aqui. Nós temos hoje no estado de Rondônia áreas que foram formadas há 20, 25 anos atrás, áreas de pastagem, que o agricultor, que o pecuarista, está cedendo para o sojicultor, para ele plantar soja, em troca dele corrigir o solo, fazer a correção do solo, e 3 anos depois ele devolve para voltar a plantar gado de novo. Então, temos que ter essa concepção. Então, quer dizer, conforme o mercado internacional exige, é que nós temos que trabalhar. E não nós aqui dizer, não pode plantar cana no Pará, como se isso fosse diminuir o desmatamento. Não, o desmatamento existiu e continua tendo por incompetência dos órgãos ambientais. Porque os órgãos ambientais, no passado, faziam muito discurso e pouca ação. Eu falo isso porque fui governador de Rondônia. Lá nós diminuímos o desmatamento, entendeu? Como nunca se viu no país. Mas foi com políticas estaduais, não com o discurso do ex-ministro, como passou no passado, lá de 10 mil para trás. E o senhor está otimista quanto à possibilidade dessa sua tese vir a ser aprovada aqui no Senado e posteriormente na Câmara? Com certeza, Armando. Um exemplo disso, ontem, essa semana, foi discutido e passou aí o Código Florestal.
E muitos, porque tem que voltar a plantar, fazer isso. Gente, se nós respeitarmos o que temos hoje, toda a nossa mata atlântica e amazônica que nós temos aí, que nós temos mais de 61% de preservação, e ao mesmo tempo nós produzimos com responsabilidade aonde já está desmatado, não precisamos penalizar ninguém. Nós temos condições, e ao mesmo tempo, eu tenho sempre batido numa tecla que muitos, infelizmente, não concordam, não aceitam. Porque dá audiência ficar falando, fazendo discurso. Mas o ambientalista e o produtor têm que viver de lado a lado. O produtor não é bandido, e nem o ambientalista, entendeu? Porque se o ambientalista quisesse falar um pouco mais, ele ia chegar nos grandes centros e falar a pouca vergonha que está a capital brasileira. Como é que está a capital brasileira? É com enchente toda hora, com lixo por todo canto, assoreando os rios, e alguém está fazendo alguma coisa, falando alguma coisa com isso? Não. Então a questão ambiental é muito maior nos grandes centros. Os grandes centros que pegam nas nascentes e que levam água contaminada para os grandes rios. E ninguém está fazendo nada por isso. Então, quer dizer, estão batendo na tecla para preservar? Ótimo, mas tem que começar a pagar, compensar quem preserva. Eu sou a favor disso. E o segundo ponto, entendeu? Quando eu estou falando em termos geral, nós temos que preservar para a questão da sustentabilidade, entendeu? A nível mundial, mas também, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de produzir. Porque se você quer contingenciar a produção, você também tem que começar a proibir as famílias de ter filhos. E aí isso nunca vai acontecer. Então, automaticamente, conforme aumenta o número de habitantes, você também tem que aumentar a produção. E uma coisa acaba puxando a outra. E para aumentar a produção, você precisa ter terra preparada para isso. E nós não precisamos desmatar mais nada. É só aproveitar as terras, aproveitar as áreas degradadas. Na Amazônia nós temos qualquer quantidade de áreas. No Pará, Rondônia, que é diferente do que Amazonas. A Amazônia, por exemplo, é o contrário. Nós temos, por exemplo, em Rondônia, Guajará-Mirim, tem 95% de área preservada. Pergunto para alguém, se vocês sabem, se tem uma lei federal que dá R$1 para o município de Guajará-Mirim. No nosso estado de Rondônia, eu criei uma lei que o município que tem área de preservação, ele ganha um ICMS verde a mais. Aqui nós não temos em Brasília, já propus isso. Então é isso que eu tenho que buscar. Nós temos que compensar os municípios do estado que acaba preservando mais. E tem lugares e áreas que tem que ser preservados. Nós não podemos desmatar. Então não é porque eu sou a favor da produção, eu sou a favor do desmatamento. Ao contrário. Eu faço tudo isso com responsabilidade, irmão. Muito obrigado, senador. Eu agradeço, deixo o meu abraço a todo mundo que está nos assistindo nos 4 cantos desse rico rincão brasileiro. E quem quiser encaminhar comentários, sugestões ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado pelo telefone 0800 612211 ou então acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Você acaba de assistir ao Argumento. Eu, Armando Hollenberg, fiz uma entrevista com o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. Até um próximo argumento.